A gente vai ver hoje uma forma bem simplificada, algumas dicas, alguns conceitos que a gente utiliza em retrossíntese, alguns fundamentos, e algumas dicas que também são simples, mas para quem nunca teve contato com retrossíntese, seguindo essas dicas básicas, aí, essas estratégias, já dá para propor retrossíntese de moléculas relativamente simples. Com o passar das aulas, a gente vai tentar estudar mais a retrossíntese, principalmente com moléculas um pouco mais complexas. E esse lance de retrossíntese a gente só consegue fixar quando a gente faz bastante exercício, quando a gente pega uma molécula e a gente tenta bolar a retrossíntese de modo conjunto, né? Tentar propor uma retrossíntese sozinho é bem difícil. Sempre é legal tentar propor retrossíntese com seu orientador, com seus colegas, ver se é viável, ver se não é viável, tá? E é uma tarefa conjunta, assim, é uma coisa é difícil você bolar sozinho. Bem, a retrossíntese foi um termo que foi criado pelo Corey. Corey foi prêmio Nobel em 90, e, se não me engano, acho que só ele que ganhou o prêmio Nobel nesse ano. Ele desenvolveu uma filosofia, né? Uma filosofia de estudo voltada à síntese orgânica, que é tentar tornar a síntese orgânica a mais lógica possível. Então, esse conceito de retrossíntese foi, principalmente análise retrosintética, que é um nome mais formal, se deve a essa pessoa aqui. Tá? O Corey, ele está vivo, ele está com quase 90 anos, se não me engano. E ele era muito exigente, né? Eu acho que eu mostrei eu já falei um pouco dele na aula, na primeira aula, né? Aula de introdução da disciplina. E ciência orgânica é uma coisa que exige bastante do aluno, tempo de bancada, bastante tarefa no laboratório, né? E bastante conhecimento da parte teórica também para você conseguir resolver os problemas do laboratório. Aí já contei a historinha lá dos casos de suicídio dos alunos de Harvard, a maioria era de alunos de química, e desses, principalmente pelo professor Corey. Bem, o que é retrossíntese? Retrossíntese é você desenvolver um papel, uma síntese a partir do produto, ou seja, a partir de uma que a gente chama de molécula-alvo, né? Pode ser um produto natural, pode ser um fármaco, pode ser uma molécula que você não consegue comprar na Sigma Aldrich ou em outro lugar. Então, a gente costuma chamar isso de molécula-alvo, uma molécula que a gente quer sintetizar. Retrossíntese é você, a partir de operações que a gente usa bastante, essa seta gorda, né, seta larga, toda vez que você tem uma equação química com seta larga, principalmente equações de química orgânica, a seta larga representa uma operação retrosintética, tá? Uma seta que a gente chama seta de retrossíntese. Ou seja, você está partindo de uma molécula mais complexa e usando uma seta de retrossíntese, você apresenta uma molécula mais simples. O que significa? Isso seria uma operação inversa, usando uma lógica, é uma operação inversa da síntese. Então, significa que Y, se você tiver Y, você pode chegar na molécula-alvo fazendo uma tal transformação. Tá? Então, é uma operação contrária à síntese. Para não confundir na hora de usar a seta comum, a gente usa a seta larga para diferenciar uma síntese de uma retrossíntese. E em cima dessa seta larga, escreve algumas operações. Então, geralmente são desconexões, ou interconversão de grupo funcional, por exemplo, conversão de funcionais oxidados, reduzidos, duplas para triplas, cetonas para álcoois, né? E ésteres para amidas, esse tipo de coisa, tá? Então, dependendo do que a gente faz aqui, a gente pode deixar em branco ou a gente descreve no texto que foi um tipo de uma operação
né? Então, por isso que o Corey fala bastante de lógica, porque ele tenta transformar isso, a ciência orgânica, de uma maneira mais matemática, né? Então, esses termos seriam as operações retrossintéticas. Existem várias, tá? Existem, normalmente, química em síntese mais moderna, fala-se muito em ligações carbono-carbono, formações de ligações carbono-carbono. Então, você pode ver C ligação C, para mostrar que você quebrou uma ligação carbono-carbono, tá? Pode escrever algum tipo de reações, nome também, por exemplo, hetero de Diels-Alder. Então, hetero, alguma reação nome, tá? Então, existem várias operações retrosintéticas. E aí você vai fazendo várias operações até chegar em materiais de partida que são comercialmente disponíveis. Então, a partir do momento que você tem um material de partida que o seu orientador consiga comprar, que não seja tão caro, né, e que você consiga usar para fazer a síntese de uma molécula-alvo, você fez uma análise retrosintética nessa direção aqui. Aqui está uma síntese, então, lembrando que essa aqui é uma seta comum, uma síntese entre um álcool e um cloreto de acila, a gente vai levar um éster. Tá? Isso aí a gente vê na graduação. Então, a análise retrosintética seria pegar o éster, fazer uma operação, colocar uma seta larga, usar uma seta de retrossíntese e comentar que tipo de operação retrosintética a gente fez. Dizer que ésteres a gente pode sintetizar a partir de álcoois e cloreto de acilo. Né? Então, se a gente olhar aqui as estruturas dos produtos da análise retrosintética, a gente fala que tipo de operação a gente fez aqui, né? E aí, no caso, a gente percebe que a gente teve que quebrar essa ligação aqui, oxigênio-carbonila, né, que foi justamente desse oxigênio para esse carbono aqui, então foi necessário uma quebra. E quebra é a mesma coisa de desconexão. Então foi feita aqui uma operação de desconexão. Tá? Alguns artigos faz a análise retrosintética na própria molécula, outros escrevem em cima da seta larga, tanto faz. Então, se você mostrar desse jeito, você fez uma conexão e você está propondo que esse éster pode ser feito a partir de álcoois e um haleto de ácido, um cloreto de ácido. Tá? Então, essa é a operação retrosintética que foi feita neste caso aqui. Bem simples, né? Mas a gente sabe que esse éster pode até ser comercial ainda. Então, não, a gente pode complicar um pouco mais a estrutura da molécula-alvo e propor outras desconexões. A partir do momento que você tem moléculas mais complexas, provavelmente você vai precisar fazer várias desconexões até chegar em moléculas mais simples. Então, aqui, ó, essa molécula aqui, se não me engano, tem uma atividade biológica. Se não me engano, ela é um agroquímico, só que eu esqueci o nome agora. Eu tinha anotado aqui. Tá, uma ligação amida daqui. Então, se eu fizer uma operação retrosintética, mostrando aqui a desconexão entre a carbonila e o nitrogênio, você coloca uma seta larga e propõe os reagentes que podem ser utilizados para sintetizar esse composto. Tá? A folita, o nome da molécula. Então, vamos supor que essa é a sua molécula de interesse, e aí você propõe, para sintetizar essa molécula relativamente simples, vai, é necessário, eu proponho uma quebra aqui, uma operação de desconexão, e os reagentes para fazer essa molécula seriam este misturando com este. Tá? Então, isso aqui faz parte, essa parte da molécula, e a outra parte está aqui no aromático. Então, supondo que isso aqui não seja comercial e esses dois sejam comerciais, comercialmente disponíveis, a gente pode ir para a bancada, seu orientador vai ver, ó, essa proposta, essa análise retroestética está coerente, pode ir para a bancada, pode fazer a síntese. E aí você compra os reagentes e experimenta, tenta fazer a reação no laboratório. Tá? Só dando um spoiler aqui,
cloretos de ácido geralmente não são comerciais. Muitas vezes você precisa partir de ácidos carboxílicos, você precisa partir do ácido e reagir com cloretionila, cloretsulfurila para fazer o cloreto de ácido, tá? Então, precisa, por mais que seja operações simples, a gente precisa ter esse background de da química orgânica que a gente viu na graduação, ou alguns de vocês viram na graduação, tá? Aqui tem outro exemplo de uma cetosintética, já está mostrando aqui a desconexão, uma ligação amida, e aqui ele cita aqui uma desconexão CN de uma função amida. A amida pode ser facilmente obtida a partir de cloretos de ácido, e aqui uma amina, essa amina primária aqui. Vamos supor que você escolheu essa proposta retrocintética e você vai fazer a reação. Isso aqui é comercial, você compra, ok. Só que você não acha na sigma-aldehyd esse composto aqui, tá? De novo, então, porque você não consegue... muitos coletes de ácido não são comercialmente disponíveis. Você prepara na hora, ele é relativamente instável, muitos deles, e alguns são comerciais, outros não, tá? E se você olhar aqui, tem um problema aqui de quimioseletividade, que a gente vai ver mais para frente o que é isso. Dependendo da molécula, se ele tiver um centro reativo, se outro local da molécula tiver uma parte que pode reagir com esse centro, uma grande chance dessa molécula não existir. Tá? Então, existe um substituto para esse daqui. Se você olhar aqui, ó, isso aqui pode ser um substituto dessa molécula aqui, tá? Que é esse anidrido aqui. Deixa eu apagar. Como não existe essa molécula no site da sigma-aldehyd, você precisa pensar um pouco antes disso, pensar como que isso pode ser obtido ou pode ser representado por uma outra molécula. E aí entra o conceito de equivalente sintético. Então, lembrando lá das aulas de mecanismos ou de funções e reações orgânicas, a gente sabe que anidridos também reagem frente a amidas, para formar amidas, e o mecanismo aqui, envolve a abertura do anidrido cíclico, e esse anidrido cíclico, depois que é aberto e depois que você protona, você consegue chegar nessa molécula de interesse. Tá? Então, isso aqui é comercialmente disponível, e aí a gente tem umas cartas na manga, né? Tem uns pulos de gato aqui que você precisa sacar na hora de propor um equivalente sintético. Vamos fazer um exercício bem simples aqui juntos. Então, quem tiver caderno, uma folha de papel, caneta e lápis, tentam propor os equivalentes cinéticos para esse produto de desconexão. Tá? Ele está propondo o seguinte, que para você sintetizar o ciclohexanol, que é essa molécula aqui, você pode fazer uma operação de desconexão aqui na ligação carbono-hidrogênio e propor que esses dois produtos de retrossíntese, que ainda são chamados de síntons, e não de equivalentes sintéticos, tá? Eu já vou escrever aqui que síntons são diferentes de equivalentes sintéticos. Os slides estão meio fora de ordem, pessoal, mas já adiantando aqui que síntons são simplesmente os produtos dessa operação matemática aqui que a gente faz. E os equivalentes sintéticos são aqueles que a gente consegue trabalhar no laboratório. Que a gente tem de laboratório. Que a gente consegue comprar na sigma-aldehyd, tudo tal. Então, o que ele está perguntando aqui é o que seria o equivalente comercial do laboratório desse reagente e quem seria o equivalente desse aqui no laboratório. Tá? Pense um pouco, coloque aí no papel, aí no próximo slide a gente vai ver. Não sei se isso tem no próximo slide. Tá? Quem seria o equivalente sintético disso? Quem seria o equivalente sintético disso aqui?
Então, os syntons são os produtos da operação, tá? São coisas que não existem ou são muito instáveis, tá? Geralmente eles não existem ou são muito instáveis. E se alguém quiser ligar o áudio e propor um equivalente sintético desse carinha aqui, pode falar. Professor, Ah, tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasado, até peço desculpas. Eu fazendo aqui, eu pensei no para esse, deixa eu abrir a câmera aqui, para esse primeiro, né, que é esse fenol com carbocátion, né, carbocátion não, com carbono eletrofílico aqui, né, carga positiva, eu pensei num anel de 6 e talvez esse carbono aí com uma dupla O. é isso aí mesmo. E o outro seria um Mas, H+. Ou um o outro composto que H. doaria um H+. Assim. Na verdade, ele é um hidreto, né? Um H-. Você está falando, você Qual tá falando seria? desse hidrogênio aqui? Porque se a gente teria esse anel com a dupla O, eu teria que hidrogenar Sim. esse oxigênio de alguma forma, certo? Isso, isso. E aí Isso. o outro seria um É isso aí. H+. Exatamente. O equivalente sintético, para você descobrir o equivalente sintético de um sínton, você pode até brincar um pouco com ressonância. Então, vamos supor que você gerou esse sínton aqui, você quer pensar, não tem ideias de equivalente sintético, você pode brincar um pouco de ressonância, tá? Se você pegar esse par de átomos de oxigênio, você cria esse composto aqui, que é um pouquinho mais algo que a gente vê no dia a dia. E como o Leonardo propôs, isso aqui é a mesma coisa que uma ciclohexanona em meio ácido. Tá? É isso aí mesmo. Então, o Leonardo propôs aqui a ciclohexanona em meio ácido pode ser o equivalente sintético desse síntoma aqui. Tá? O equivalente sintético com um hidreto, muita gente pode propor, por exemplo, um hidreto simples, né? Um hidreto de sódio, hidreto de lítio, hidreto de cálcio, hidreto inorgânico. O problema desses hidretos aqui é que eles são bases, então a gente precisa saber a reatividade de muitos síntons quando a gente for fazer a reação. Então, o hidreto de sódio, por exemplo, se você pegar um hidreto e reagir, uma acetona, que é esse caso aqui, ele vai preferir fazer uma reação ácido-base do que uma reação nucleófilo-eletrófilo. Então, a gente tem que lembrar que existem outros hidretos e pensar num hidreto nucleofílico e não um hidreto básico. Vai. Então, seria uma espécie de hidreto nucleofílico. Hidretos nucleofílicos, a gente vê um exemplo, o boro-hidreto, que é um reagente relativamente barato, bastante disponível e até relativamente seguro em relação aos hidretos metálicos. Então, o que vale citar esses dois. Tá? Então, para você fazer o ciclo hexanol, você pode partir da ciclohexanona mais boro-hidreto, misturar esses dois. Só que lembra lá atrás que a gente precisa de um hidrogênio a mais aqui, tá? Se a gente reagir só esses dois aqui, a princípio a gente teria algo parecido. Se a gente usar isso aqui, o boro-hidreto, como um nucleófilo de hidrogênio, né? Isso aqui acho que eu comentei lá nas teorias ácido-base, né? Na reatividade nucleófilo-eletrófilo. Há uma transferência de hidreto aqui por parte do pH4- para o oxigênio. E se a gente utilizar o balanço de carga, ficaria só isso aqui, tá? Essa reação no workup, a gente joga água, a gente joga cloreto de amônio, uma solução aquosa. Então, há uma fonte de próton no final da reação. E esse próton no workup,
Então, se a gente faz workup ácido, o workup o que é? É aquela parte no final da reação que a gente faz uma extração líquido-líquido para tirar os orgânicos dos orgânicos, para ajudar a extrair seu produto final. Então, esse hidrogênio a mais que a gente precisa, que entraria aqui, né, vem do workup ácido, e aí sim a gente vai ter a ciclohexanol no final da reação. Então, é possível, a partir de uma desconexão aqui no hidrogênio, propor esses equivalentes sintéticos na síntese do ciclohexanol. Então, esses são os síntons, que a gente costuma dizer. E esses dois aqui são os equivalentes sintéticos agora, tá? Então, tanto o borohidrato de sódio e a ciclohexanona são os que a gente chama de equivalentes sintéticos. Esses são os síntons, que são básicos simplesmente aos produtos da operação retrosintética. Eu quebrei aqui. Quando você quebra uma ligação, você pode colocar o par de elétrons no hidrogênio ou o par de elétrons aqui, certo? Então, poderia muito até propor uma retrossíntese com H+ aqui e OH- e esse carbono menos aqui. Só que como a gente tem um oxigênio muito eletronegativo, é muito difícil você ter o oxigênio negativo e o carbono negativo. Então, lembrando lá dos pilares da química orgânica, a gente sabe que esse carbono negativo é meio inviável de você conseguir fazer, né? Então, muitas vezes, a gente pode gerar síntons de caras opostos também. Tá? Vai depender muito da reatividade e da disponibilidade dos equivalentes sintéticos. Deixa eu colocar aqui o ponto exato. Então, assim que eu falei, primeiro você, no laboratório, você precisa misturar a ciclohexanona em um solvente. Geralmente, para redução de borohidrato, é metanol ou etanol. Pode dar uma resfriadinha para não ficar muito exotérmico, joga borohidrato, e aí depois você, no quenching ou no cap, você joga uma solução levemente ácida, né, para neutralizar o excedente de borohidrato, se tiver, a protonal ou menos, tá? E aí você faz uma extração líquido-líquido, você tem o álcool no final. Então, não esqueçam duas palavras que eu vou falar bastante, equivalente sintético e sínton. Equivalente sintético é o reagente que representa o sínton. Tá? É o reagente que ele costuma ser comercial. A gente consegue comprar na Sigma-Aldrich. E o sínton, tá? O sínton seria apenas o fragmentalizado, que pode ser ou não o intermediário da reação. Então, geralmente é uma espécie carregada, né? Simplesmente um produto de operação de retrossíntese, principalmente de desconexão. Bem, vamos 3 minutinhos. Eu vou sugerir para vocês pensarem numa outra análise retrosintética da síntese do ciclohexanol. A gente está bem no comecinho ainda nesse tópico, então a molécula é bem simples, tá? Então pense em uma outra maneira de sintetizar o ciclohexanol. A maneira anterior era fazendo uma desconexão aqui, uma operação de desconexão, ou seja, de quebra, de ruptura de ligação entre esse átomo e o hidrogênio. Então, pense numa outra maneira, numa outra operação retrosintética, em outro lugar. Pode ser desconexão também, mas em outro lugar, talvez, para propor a síntese do ciclohexanol. Eu vou dar 2 minutinhos, e aí eu vou ver se alguém tem alguma ideia de como fazer ciclohexanol de uma outra maneira. Eu acabei não olhando aqui os comentários.
o Henrique e o Rafael tinham sugerido outros redutores, né? Hidretilente de alumínio também dá. Hidrogenação catalítica também vai, mas ele serve mais para duplas ligações, viu, Rafael? Mas acho que para carbonilo acho que vai, sim. Tem alguns casos que hidrogenação em platina também vai. Bem, alguém tem alguma outra, alguém pensou em alguma outra maneira de fazer o ciclo hexanol? Então, eu vou fazer aqui, ó, estou com uma proposta, na verdade eu vou seguir o livro, né? O livro propõe aqui, e se a gente fizesse também, deixa eu colocar uma outra cor, se a gente fizesse agora uma desconexão aqui, ó, tá? Também uma desconexão. Muitas vezes, quando a gente vê um símbolo desse aqui quebrando, um símbolo de quebra, já subentende que é uma desconexão, né? Então, a gente teria OH de um lado, e aqui, esse carbono aqui. Tá, quando você faz uma desconexão, pessoal, você fica uma dúvida. Onde eu coloco, quem que fica com a carga negativa e quem que fica com a carga positiva? Geralmente, essas desconexões são desconexões heterolíticas, né? Ou seja, o par de elétrons, só se for reação radicalar. Também dá, nesse caso, não está falando, mas apesar dessa reação radical também funcionar aqui, mas vamos pensar só em reações polares. Muitas vezes, a gente, quando faz uma desconexão, a gente sabe para quem que fica a carga positiva e quem fica negativa. Nesse caso é simples porque a gente sabe que o OH, existe a hidrogênio e hidroxila, né? Então, nesse caso aqui, o carbono aqui vai ficar como o cátion, que é a parte positiva da desconexão. Eu sugeri esses dois aqui. Esse aqui já é próprio, quase praticamente equivalente sintético, né? Então, o que eu desenho aqui são os dois síntomas. Para quem seriam os equivalentes sintéticos? O equivalente sintético aqui é ele mesmo, né? A gente pode até colocar alguma coisa mais real, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, qualquer base, né, que representa a hidroxila. Isso aqui a gente pode propor. Alguém tem uma ideia do que seria o equivalente sintético disso daqui? Do ciclo hexano carbocation? A Vanessa sugeriu o ciclo hexano. Pode falar. Alguém falou? Não, Leonardo. eu pensei talvez em colocar um haleto ali ligado também. Certo. Um cloro, talvez. Vamos colocar um X aqui. X pode Uhum. ser cloro, bromo, Bromo, iodo. Uhum. iodo, né? Um bom grupo de cinza. A dupla aqui poderia ser se... Daria sim, viu? Só que aí a gente não pensaria muito nesse síntoma aqui. O síntoma seria a água. O ciclo hexeno daria assim se você fazer isso em meio ácido aquoso, certo? Você também vai gerar isso aqui. Lembra da nucleófilo eletrófilo, né? Formaria o carbocátion, esse aqui. E na adição de água, ele atacaria aqui, mas depois você tinha que tirar o próton para chegar no produto final. Tá? Então, aqui também dá, só que a gente viu que o síntoma não o equivalente sintético, na verdade, nesse caso, se você escolher o ciclohexeno, vai ser a água, não a hidroxila. E você está fazendo meio ácido. Então, nesse caso aqui, a gente tem que mudar a questão aqui do nucleófilo, né? O do Leonardo aqui seria o mais direto. A gente podia propor, então, um bromociclohexano, um bromo iodo ciclohexano e um nucleófilo forte, né? E aí faz tipo uma SN2 para cá.
Aí, se vocês lembrarem tudo que vocês viram em FRO, mecanismo, a gente sabe que toda vez que você tem um nucleófilo forte para SN2, e aqui a gente tem um aleto secundário. Qual que é o problema do aleto secundário frente a S2? Ela pode também dar um pouco de E2. Tá, deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, se a gente fizer essa proposta aqui, fazendo a proposta do Leonardo e reagir com uma base, né, a gente pode ter problemas que a gente chama de quimioseletividade nesse caso, né? A reação vai levar a uma mistura de produtos, os produtos de substituição e os produtos de eliminação. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso que a proposta melhor é quebrar a ligação carbono-hidrogênio. Uma única molécula, e por mais que seja simples, a gente propôs 3 análises retrosintéticas, uma molécula super simples. Então, quanto mais complexo, você vai ter a possibilidade de ter mais análises retrosintéticas, e a gente tem que escolher a mais plausível, ou a que dê menos formação de subprodutos, menos problemas de quimioseletividade. Tá? Quimioseletividade é quando você faz uma reação e ela pode, nesse caso, a possibilidade de ocorrer por 2 caminhos diferentes, 2 mecanismos diferentes. Então, base forte, hidroxila, frente a uma secundária, pode dar tanto para o GCN2 como para o G2. Então, eu escolheria a proposta da redução da ciclohexanona ainda, como o melhor nesse caso aqui. Então, não sei se vocês entenderam. Então, a ideia da análise retrosintética é você exercitar várias maneiras de fazer uma molécula e tentar, ainda no papel, escolher qual que seria a que dê menos problema, né, e que seja a mais fácil de fazer também, e que tenha menor número de etapas, que dê menor problema de quimioseletividade, menor problema possível, né, de todas as rotas que você propõe. Tá? Vamos fazer juntos essa outra aqui. A gente tem agora, complicou só um pouquinho. Aqui é um óleo benzílico, né? Aqui é o cloreto de benziletila. E a gente pode pensar, por exemplo, no primeiro caso aqui, quebrar essa ligação carbono-halogênio. Lembrando do que a gente viu aqui da SN2, cloretos podem vir de uma substituição nucleofílica na hidroxila. Né? Substituição é um tipo de interconversão de grupo funcional. Então, muitas vezes nos livros aparece essa palavra FGI. F é de functional, o G é de group, e o I, interchange, eu acho. Né? Não é interchange. Interconversão de grupo funcional. Você trocou uma função álcool por um grupo aleto de alquila. Tá? Então, envolve aqui não sei se está correto colocar, por precaução eu vou tirar aqui, porque a gente está gravando a aula. Então, a gente pode sugerir aqui uma mudança de grupo funcional, de álcool para aleto. E para fazer esse álcool aqui, aí sim a gente pode propor uma desconexão, tá? Ele está repetindo aqui. E aí você vai levar os 2 síntomas. Como aqui o carbono está perto do oxigênio, é preferível a gente colocar a carga positiva no carbono, ligado ao oxigênio, e aqui teria um nucleófilo de carbono. Como que a gente faria, quem seriam os equivalentes sintéticos nesse caso aqui? Os equivalentes sintéticos podem ser o correspondente aqui, o aldeído, como o equivalente sintético desse síntoma aqui, certo? E desse carbono, desse nucleófilo de carbono, um reagente de Grignard. Tá? Nesse caso aqui é o
o cloreto de etilmagnésio. Esse aqui é o Grignard. E a gente Grignard não é tão difícil de fazer no laboratório, viu, pessoal? É só pegar o cloreto de etila, jogar magnésio em éter bem seco, não pode ter água no meio, você vai conseguir uma reação muito bonita, que você vê o magnésio desaparecendo. É um metal desaparecendo no meio orgânico. É uma reação muito interessante. E aí você transforma o carbono, que antes era eletrofílico, no carbono nucleofílico, e aí você consegue fazer a reação para formar essa ligação carbono-carbono e obter esse álcool. De novo, falta na síntese, na hora de fazer a síntese, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes, tá? Então, essa análise, para mim, está ok, mas a síntese, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente só misturar esses dois, vocês percebem que tem um hidrogênio aqui que a gente não sabe de onde veio, e isso vem do workup da reação. Tá? E para o álcool transformar no cloreto, então, daqui para cá, existem várias maneiras. POCl3, PCl5, se não me engano. Esses já alguns reagentes que a gente chama de clorinantes, né, que transformam álcoois em cloretos, tá? Eu não sei se o cloreto, eu tô muito enferrujado na síntese, mas cloreto sulfurídrico também, nesse caso aqui, acho que faz também, tá? Vamos fazer mais um aqui. Aqui já está feito. É uma molécula que está no Claydon. É esse éter aromático com 2 cloros. E a gente está propondo aqui uma quebra da ligação carbono-oxigênio do éter. Então, esse símbolo aqui de quebra de ligação. E aí a gente tem que colocar o negativo e o positivo. O negativo no oxigênio é mais sensato, né? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. E o carbono seria o carbono positivo. E aqui ele está perguntando, quem seriam os equivalentes sintéticos para os síntons acima? Esses dois são os síntons, então o equivalente sintético desse seria, creio eu, fazendo aquela analogia do ciclohexanol, eu poderia pensar no fenol em meio básico. Então, se você pegar fenol e jogar uma base adequada, você consegue gerar esse ânion aqui. E quem seriam os equivalentes sintéticos desse sínton aqui? Então, pensando isso no ácido, eu posso pensar que você precisa ter esse carbono eletrofílico. Você pode pensar de novo no aleto, um brometo, um cloreto, ou até mesmo, como é um carbono primário, você pode pensar no oxigênio ligado a um bom grupo de saída. Não pode ser o H, né? Porque o H não é um bom grupo de saída. Então, lembra daqueles grupos mesil, tosil? Então, pode ser um mesilato, talvez, seria um bom grupo de saída. Ou um tosil, OTF, né, que é o toato, seria também um bom grupo de saída. Então, para o mesmo síntoma, a gente pode ter vários equivalentes sintéticos. Acho que é isso que o slide queria mostrar. Ele está perguntando se eu poderia fazer uma outra desconexão, por exemplo, aqui ou aqui. Será que daria equivalentes sintéticos interessantes ou viáveis, né? Isso vai depender muito não só da disponibilidade dos reagentes, né? Será que isso aqui é comercial? Será que isso aqui é caro, é barato? Né? Entre esses dois aqui, qual que é o mais fácil de fazer? Qual que é o menos caro, menos tóxico? Muitas vezes a gente escolhe também pela toxicidade. E também tem o lance do portfólio de reações que a gente conhece, né? Então, muitas vezes, se você quebrar aqui, você levar a esses dois sintomas, ok? E se a gente pensar numa reação, principalmente as reações clássicas, a gente não tem uma reação que remeta
a formação de éteres diretamente no anel aromático, né? Então, isso aqui ele considera uma má escolha em relação à proposta anterior. Se bem que isso aqui, hoje em dia, química de paládio dá para fazer, viu, pessoal? Então, talvez, se você procurar no Sci-Fi, provavelmente vai ter uma reação desse tipo aqui, mais moderna, que envolva catálise metálica. Então, a gente está aqui no slide do que a gente chama de guias para melhor desconexão. São 4 regras que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz uma análise retrosintética. A primeira delas, a desconexão deve levar a reações conhecidas e consolidadas, de preferência. Se for molécula relativamente simples, essa dica aqui é bastante valiosa. Tá? Então, sempre tem que levar reações que a gente conheça, formação de éteres, né? Síntese de amidas, síntese de ésteres, todo aquele portfólio de reações que a gente vê na graduação, a gente tem que usar, pensar nessas reações quando a gente faz uma análise retrosintética. A segunda dica, essa aqui é bastante útil, bem útil. Quando você tem um composto formado por 2 partes separadas por um heteroátomo, desconecte próximo ao heteroátomo. Certo? Então, se você olhar essa molécula aqui, a gente tem 2 partes separadas pelo átomo de enxofre. Essa parte aqui e essa parte aqui. Então, o heteroátomo está aqui. Então, a sugestão, desconecte próximo ao heteroátomo. Então, se eu olhar essa molécula, a desconexão que eu faria seria algo mais ou menos por aqui. Tá? Enxofre e carbono. Vamos ver se é aqui. É aqui mesmo. Esse clorbenzida acho que é um pesticida. E assistindo algumas palestras, pessoal que agroquímicos, né, pesticidas, fungicidas, só fazendo parênteses, agroquímicos, as moléculas têm que ser muito, muito fáceis de fazer, bem mais fáceis do que fármacos, tá? Porque agroquímicos você precisa usar em grande quantidade, né? Você precisa sintetizar toneladas para você espalhar na lavoura ou num determinado local. E geralmente acaba se usando mais, né, do que a quantidade que a gente usa em fármacos, por exemplo, né, que a gente ingere. Então, por isso que pesticidas, eles têm que ser eficientes, eles têm que ter a atividade biológica desejada, tem que matar aqui o bicho, mas eles têm que ser fáceis de fazer, porque senão o custo fica muito alto. Né? Então, esse pesticida aqui é relativamente simples. É só uma reação e você já faz o pesticida. Então, a sugestão que eu dei aqui, coerente com o livro, ele sugere quebrar aqui na ligação carbono-enxofre, e aí a gente vai ter esse síntoma aqui com enxofre negativo, e esse carbono aqui positivo. Quem são os equivalentes sintéticos? Então, isso aqui seria um análogo ao fenol, então, o que a gente chama de tiofenol, certo? O fenol é com oxigênio direto no aromático, quando você tem enxofre, é tiofenol. Esse é o 4-cloro-tiofenol. Mais base, para você gerar esse síntoma. E esse aqui, o equivalente sintético, poderia ser qualquer aleto, né? Vou colocar um X aqui como grupo de saída, que represente esse síntoma aqui, o carbono eletrofílico. Esse C está bem, se não me engano, depois eu pesquiso rapidinho, esse, se não me engano, acho que é um agroquímico também, tá? Ele está propondo um exercício aqui. Proponha a síntese e a retrossíntese mostrando os síntomas e equivalentes sintéticos dessa molécula aqui. Então, é um éster aromático ligado ao nitrogênio com uma cadeia alquílica aqui. Baseado nessa segunda dica aqui, nessa segunda mandinga de desconectar o heteroátomo. Tá?
Como a aula está voando, eu já vou fazer aqui. Então, tem um tiquinho aqui, porque eu esqueci de esconder direito. Mas a dica está aqui. Então, baseado nesse guiador, nessa segunda dica aqui, você desconectar sempre próximo ao heteroátomo, é legal. Então, eu desconectaria aqui, ó. Tá? E aí eu pensaria, então, no aminoéster, né? ET, mais isso, tá? Eu já estou fazendo com os equivalentes sintéticos, né? Então, quando você tem uma amina e o síntoma dá um N-, geralmente o equivalente sintético é a própria amina, tá? Porque ele já tem um caráter nucleofílico bastante forte, né? Então, já é aqui, ó, anilina ligado com o grupo éster aqui. E para fazer esse éster, aí sim, você pode quebrar aqui e pensar no ácido. Então, a gente poderia até continuar aqui com a operação retrosintética, propor aqui a síntese a partir do ácido paramino benzoico, o ácido paramino benzoico. O éster já é comercial, mas o ácido também. E o álcool aqui, o etanol, para fazer esse éster. Só que o ácido, existem técnicas modernas de fazer ésteres sem cloretos de ácido. Então, eu perderia alguns pontos aqui, se o professor corrigisse ao pé da letra, eu teria que ter um melhor grupo de saída aqui. Então, eu teria que colocar um cloreto ou um aleto, tá? Pensaria no aleto de acila para sair mais fácil. Ok? Bem, a dica 3 é o seguinte: quando há outras possibilidades de conexão, isso é muito comum, principalmente com moléculas mais complexas, você tem que escolher aquela que evita problema de quimioseletividade. Coincidentemente, para evitar problemas de quimioseletividade, é sugerido que você desconecte principalmente os grupos mais reativos. Tá? Que seriam os grupos mais reativos? Aqueles que podem competir na hora de você continuar a reação. Como assim? Vamos pegar uma molécula um pouquinho mais complexa agora. Essa daqui, ó, tem preto. Tá? Aqui ele está sugerindo 4 desconexões. Essa, A, B, C ou D. A seria quebrando aqui nesse lado. Ele está seguindo a desconexão da regra número 2, desconectar perto de heteroátomo. E aí eu vou ter esse síntoma e esse equivalente sintético, tá? Então seriam esses dois aqui, esse parzinho. Se eu desconectar em B, onde que é o B? Aqui, ó, próximo ao oxigênio aromático, o outro oxigênio aromático. Aí eu teria esse síntoma e esse equivalente sintético, tá? Então poderia ser, aqui pode ser qualquer um aleto, ou qualquer coisa aqui. Se eu desconectar em C, eu ainda estou clivando entre um heteroátomo, né? E ele está considerando esse blocão aqui e o outro bloco aqui, separados pelo nitrogênio. Aí eu tenho um fenil, carbono, uma benzilamina, né? E aqui esse brometo aqui, equivalente sintético. E se eu desconectar em D, que seria o outro lado aqui, eu teria esse par aqui de reagentes. Esse é um síntoma, né? Mas o equivalente sintético é bem fácil de pensar nele. Esse seria o equivalente sintético já do N2-, do N-, né, que é o próprio NH2. Então, não sei se vocês estão acompanhando até aqui. Se vocês estão acompanhando até aqui, acho que vocês conseguiram visualizar todas essas 4 desconexões. Vamos analisar um a um e ver qual que é o melhor dos 4. Existe um dos 4 que é o melhor, tá? Vão pensando, vão vendo como que a gente escolhe o melhor caminho aqui. Se eu escolher o caminho A, a gente vai ter isso aqui e isso aqui, certo? Para você gerar o caminho A aqui, você tem que gerar um O-.
certo? Um oxigênio nucleofílico. O problema aqui, então, se você tem esse trambolhão e você quer gerar um O- aqui, você vai ter que jogar uma base. Tudo bem. Vai formar um O-, certo? Para desprotonar isso aqui, um O-. E aí você vai jogar o equivalente sintético aqui, vamos colocar brometo de benzilo. Tudo bem. É um haleto, carbono eletrofílico. Eu poderia pensar que isso daqui vai reagir e tudo bem. Mas ele tem um problema, pessoal. Alguém sabe qual que é o problema? Já vou dizer que essa reação não vai acontecer. Pode usar o chat, pode ligar o microfone. Isso aqui não vai acontecer, pessoal. Alguém sabe? Por causa do mecanismo? Não, não. Também não. Vocês estão perto, mas fenóis atacam faz esse M2 tranquilo. Ninguém? O problema é aqui, ó. Esse nitrogênio. Tá? Lembra lá atrás, quando a gente estava falando. Eu não sei se eu falei de acidez ou acidade. Quando a gente estava analisando acidez de metano, amônia, água e HF. Eu não sei se eu comentei isso. Acho que comentei quando falando dos 6 pilares. Quando a gente pega as bases conjugadas, lembra que quanto mais estável, ou seja, menos reativo, significa que é diferente a um ácido mais forte, né? Esse aqui é mais forte, esse é mais ácido, né? E ácido lático. O que isso tem a ver, professor? Então, significa que se você tem um ácido fraco, a base conjugada é instável. Ser instável significa ser muito reativo. Por quê? Por causa da eletronegatividade. Mas eu quero que vocês olhem esses dois aqui. Tá? Então, isso aqui é menos estável que esse, e esse é menos estável que esse. Então, quando você tem mais instável, menos estável, mais instável. Então, isso aqui, ó, entre o amideto e a hidroxila, o amideto é muito mais reativo que a hidroxila. E se você pensar isso na forma protonada, a amônia é mais nucleofílica que o oxigênio. Então, se você tem um nitrogênio aqui marcando toca, ele pode competir com esse OH aqui, ou com O menos, na hora de você alquilar, fazer mais CN2, tá? Então, aqui a gente tem um problema de quimioseletividade. Nitrogênio, você pode alquilar até 3 vezes. Ele já está alquilado 2 vezes, mas ele poderia, temos um par de elétrons ainda, que pode alquilar aqui. Ele é um nucleófilo tão bom quanto o OH fenólico. Tá? Então, nitrogênio, geralmente, vai roubar a cena. Se você fizer essa reação, você vai ter o produto com com nitrogênio terciário aqui. Tá? Ele vai alquilar tudo. Tá? Então, esse é o problema aqui, por causa desse nitrogênio. Então, a rota A não dá para fazer. Rota B. Rota B, aqui, ó, quebrando aqui, certo? Então, você precisa desse síntoma, o O-, e esse equivalente sintético. Esse equivalente sintético, esse síntoma, vamos colocar um equivalente sintético aqui, um X. E aí, qual que é o problema, pessoal? Agora, ele não tem o nitrogênio aqui. Então, aqui parece que está ok. Eu vou atacar aqui, opa. Vou atacar aqui e expulsar o X, vou alquilar, certo? Alguém? Então, qual que é o problema aqui agora, pessoal? De novo, é o nitrogênio. Vocês
vocês tentarem procurar na literatura, no Sigma-Aldrich, alguma mina contendo um grupo de saída na mesma molécula, vocês me ligam para mostrar para mim, porque isso aqui é muito difícil de existir, pessoal. De novo, problema de quimioseletividade, tá? Isso aqui não existe, porque ele vai reagir com ele mesmo. Né? Se você pegar outra molécula dessa, ela vai, no máximo aqui, ó, o que vai acontecer é formar uma função orgânica chamada aziridina. Eu não sei se forma, tá, pessoal? Mas vai formar um anel de 3 com nitrogênio, que ele é bastante nucleofílico. Tá? Então não existe esse trem aqui. Daria, se tivesse alguma química de abertura de aziridinas, tá? Se você partir de uma aziridina e usar um catalisador ou alguma coisa que facilitasse o ataque aqui do oxigênio, igual a abertura de epóxido, aí tudo bem, tá? Eu não sei se isso existe, eu tô muito enferrujado nessa parte aqui, mas a abertura de aziridinas talvez dê certo. Mas não é o mais fácil, não é o mais viável aqui dos 4 casos. A proposta D também não dá. Por que não dá? Vamos ver. Vamos colocar o X aqui. Ah, dá sim, né? Posso alquilar uma vez. Se me calcular uma vez é meio complicado, mas dá para alquilar uma vez. E aí você tem isso aqui. O problema da rota D, pessoal, não está nessa análise sintética, está na próxima. Então, se você pensar numa maneira de agora de como sintetizar esse reagente parênteses que eu coloquei, como que eu prepararia isso? Aí você é obrigado a quebrar aqui, tá? E aí vai cair naquele problema anterior da rota B. Eu vou ter que pensar nisso e isso, certo? Eu vou colocar o resto. Quando você a situação dessa, já era essa análise retrosintética. Porque você vai pensar, professor, eu vou colocar um aleto aqui. Só como que você vai conseguir ter um aleto ligado a um nucleófilo? Você tem um carbono, um nucleófilo bastante, um nucleófilo reativo e um eletrófilo na mesma molécula, né? Então, a gente tem um problema aqui da quimioseletividade de novo. Tá? Então, o problema da rota D é a análise sintética da molécula que você simplificou um pouco, que é essa daqui. Tá? Então, o problema está aqui. Ok? Então, por exclusão, sobrou o C. Tá? O C, quebrando aqui, você pensa no nitrogênio negativo e no carbono positivo aqui. O nitrogênio negativo pode ser ele mesmo, certo? O NH2. E aqui é o carbono positivo, ele colocou um brometo. Tá? Então, o livro diz aqui, o Clyde fala que essa aqui é a melhor análise retrosintética dos 4. E aí você simplificou um pouco, e aí você vai lá atrás na Sigma-Aldrich e percebe que não é comercialmente disponível. Então, agora, a próxima parte é ensinar uma maneira de como preparar isso aqui. E para fazer esse fragmento aqui? Para fazer esse fragmento, a gente tem dois lados aqui, então seria um bloco de 3 pedaços separados por 2 átomos. Eu precisava clivar aqui em algum momento e clivar aqui em algum momento. Agora, o que fazer primeiro? Eu faço esse aqui primeiro ou faço esse aqui primeiro? Tá? Se eu quebrar esse aqui primeiro, que é a rota E, eu vou ter isso daqui e um OH. O que você tem aqui? Na hora de você jogar a base, né, para gerar o A-, que é o produto que é o síntoma gerado dessa quebra, esse ao menos, ele tem na mesma molécula aqui um carbono eletrofílico. Então, problema de quimioseletividade. Então, meio que não é que ele vai fechar aqui, mas ele vai atacar ele mesmo, certo? Então, no momento que você jogar a base, vai formar uma maçaroca e ele não vai conseguir reagir com esse aleto aqui. Tá? Então,
Quando você tem um caso de que tem um nucleófilo e um centro eletrofílico na molécula, isso é muito difícil de você manipular ou controlar a reatividade quando você tem uma molécula desse tipo. Tá? Então, a rota F é preferível que você faça primeiro, certo? Então, vou quebrar isso primeiro, antes de fazer isso aqui, tá? Se você quebrar isso antes, beleza. Aí você vai ter o OH aqui, e esse dibrometo joga em quantidades certinhas, equivalentes 1 para 1, né? Faz a estequiometria 1 para 1. Aí ele vai reagir só com um dos carbonos para formar isso aqui. E aí sim, agora eu tenho essa molécula um pouco mais simples ainda. E aí agora eu posso fazer essa outra desconexão sem problemas. Senão eu ia ter, se eu tivesse feito essa desconexão antes, eu vou ter esse problema aqui de ter um nucleófilo e eletrófilo na mesma molécula. Agora não tem mais. Então agora eu tenho esse síntoma e esse equivalente sintético. Eu posso ter um X aqui. O par de elétrons vai atacar, óbvio que eu preciso de base, né, para o hidrogênio. Para atacar, eu vou ter isso aqui. Tá? Então, dessas duas conexões, a mais apropriada é fazer a F e depois fazer a E. E não a E primeiro, tá? Por causa do problema da quimioseletividade. Então, juntando tudo, para fazer isso aqui, você precisa desconectar esse caminho aqui, é preferido, e depois desconectar aqui, tá? Então, é sempre o lado mais reativo. O que eu mostrei agora há pouco, o nitrogênio geralmente são mais reativos que o oxigênio. Então, a preferência é você desconectar perto do centro mais reativo. Primeiro. Então, se esse aqui é mais reativo, desconecte primeiro perto do átomo mais reativo, do nitrogênio. Tá? Ok? Esse aqui ele chama de intermediário ICE 714. Esse aqui parece, eu não sei como é que. Esse livro é bem antigo do Klein, né? É uma molécula para tratamento de obesidade. Eu não sei se é o fármaco, tá? A molécula final, se você olhar aqui, ó, esse aqui, deixa eu apagar que está muito poluído. Tá? A molécula, o intermediário que a gente estava analisando até agora, é esse daqui. Isso aqui não é nem a molécula alva ainda, esse aqui é o intermediário da síntese final, que é essa daqui, tá? Se você olhar isso aqui com isso aqui, a única parte que está parecido é essa parte aqui, ó. Tá? Então, esse CH2PH que está nesse lado e nesse lado, na verdade, são o que a gente chama de grupos protetores, tá? Esse aqui é o famoso benzil, que eu sempre confundo BN com BZ. Benzil ele é um bom grupo protetor tanto para oxigênio, para OH e para nitrogênio, né? E foi adicionado aqui antes da síntese do composto final, tá? Então, ele teve que desproteger e depois adicionar esse pedaço, e ele ainda teve que desproteger o lado do nitrogênio e fazer esse outro pedaço. Então, a gente poderia fazer a análise retrosintética disso tudo aqui, na verdade, tá? Isso aí vocês podem fazer em casa, tenta fazer a análise retrosintética a partir disso aqui. Para ajudar vocês, eu vou dar a síntese já. Então, a síntese você começa protegendo um dos fenóis, tá? Faz a alquilação, tá? Aquele dibrometo que eu falei lá atrás. Agora, você joga benzilamina, certo? E aqui está aquela molécula do exercício que a gente fez agora. Tinha 4 opções para chegar nessa molécula. A gente está fazendo a opção mais fácil.
E aí você desprotege, a hidrogenação catalítica desprotege só aquela com oxigênio. E aí você, numa síntese paralela aqui, ó, você faz esse intermediário ainda, que vai ligar a esse oxigênio, né, através de uma ligação mais SN2 aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, é esse daqui. Então, ele abreviou aqui, certo? Então, tem os dois carbonos aqui e os dois carbonos aqui. Ok. E aí, ele abreviou o outro lado, tá? E aí, nesse caso aqui, tem um par de elétrons nucleofílico. Se você jogar uma base forte, essa base forte vai desprotonar justamente esse hidrogênio aqui, tá? E aí vai tornar esse par de elétrons de nitrogênio mais suscetível para a abertura do epóxito. E aí sim você tem essa molécula inteira aqui. E aí, fazendo uma segunda hidrogenação catalítica, você hidrogena numa condição específica para desproteger o BN e você tem a molécula final. Então, tudo isso que a gente viu aqui não é complicado se a gente entende mais ou menos a maneira, a sequência que ele fez. A análise retrosintética até ajuda a gente a entender melhor a sequência de etapas que o autor fez para chegar na molécula-alvo, tá? Então, aquele monte de certas condições reacionais, transformações acontecendo, molécula aumentando de tamanho, a tendência dessa disciplina é tornar isso mais amigável, menos assustador possível. Tá? Bem, pessoal, já encerrando, vou falar da última regrinha, que é desconexões de dois grupos, quando possível, e que seria meio que uma quinta aqui, uma quinta dica, e analise sem possibilidade de FGI. FGI sempre é mais interessante do que desconexão. Tá? Então, aqui a gente tem um problema de uma análise desse composto aqui, e ele está propondo duas desconexões, próximo ao heteroátomo. Então, regra 2 de novo. Então, quando você tem um heteroátomo separando em dois pedaços, ele recomenda você desconectar sempre próximo ao heteroátomo. Aqui a gente tem a desconexão A. Se você conectar em A, você vai ter o carbono positivo e o oxigênio negativo. Certo? Só que aqui, ó, você vai ter um equivalente sintético desse trem aqui. E o equivalente sintético desse trem é esse diol. Tá? E aí, se você pegar esse diol e reagir, por exemplo, com o aleto, né, que seria o equivalente sintético disso aqui, você pode ter, apesar desse álcool ser primário, ter mais liberdade, você vai ter ainda umas impurezas oriundas do ataque desse outro álcool secundário. E aí, se você fizer a clivagem pela rota B, que é essa daqui, você vai ter o menos aqui e o mais aqui. Tá? E aí você não vai ter esse problema de quimioseletividade, então nesse caso aqui é a melhor rota. O que ele diz? O que isso tem a ver com essa guia 4 aqui? Se não me engano, o equivalente sintético disso daqui, você poderia pensar uma aloidrina, né, que a gente costuma falar, mas existe um equivalente sintético disso aqui, pode ser até mesmo um epóxido. Tá? E aí você tem que trabalhar nas condições SN2, óbvio. Se você trabalhar em condições SN1, ele vai querer atacar aqui. Então, aqui é melhor... Óbvio que isso aqui é mais... isso aqui talvez tenha menos problema, mas para fazer esse, você precisa do epóxi. Tá? Então, esse lance de dois grupos, eu acho que está relacionado ao fato de substituir um por um grupo funcional que você não esteja acostumado a trabalhar. Aqui é o lance da FPI.
Então, para fazer, por exemplo, essa amina cíclica e aqui ligado ao anel e ligado a uma cadeia alquílica. Nesse caso aqui, essa amina, você poderia simplesmente pensar numa desconexão aqui, né? Tudo bem. Mas existe uma maneira interessante também de você fazer uma FGI e partir da amida, tá? Aqui tem uma amina no começo, transforma, sintetiza a amida e transforma na amina, tá? E aí sim você quebra uma ligação. É muito mais fácil fazer uma amida do que fazer aqui direto. Mas, professor, você não poderia pensar na alquilação de aletos? Poderia pensar nisso, né? Então, pessoal, tem que tomar cuidado que, assim, a química de nitrogênio é um pouquinho imprevisível. Se você tem elementos primários com nitrogênio, tudo bem, vai fazer SN2, vai alquilar. Mas se aquele que estudou muito química orgânica, sabe que quanto mais substituído a amina, mais seativa ela fica, por causa do efeito indutivo. Então, isso aqui poderia reagir ainda com uma outra molécula no meio. E aí você vai formar o sal quaternário de amônio. Nossa, eu estou colocando nitrogênio cada hora em um lugar aqui. Mas você pode formar o sal quaternário de amônio, tá? E a reação não para aqui. Pode parar no sal quaternário de amônio, dependendo das condições que você faz a reação. Então, esse lance de fazer FGI é mais garantido que você não vai ter esse problema de poliaquilação. Então, aminas, um problema das aminas, quando você faz você quer alquilar amina, você tem que tomar cuidado com uma coisa bem específica, tá? Com a polialquilação. Porque ele pode levar. Aminas terciárias são mais reativas que secundárias, então ela tende a ir ao sal quaternário. Pessoal, estou devendo lições desde a aula passada. Eu pretendo colocar essas tarefas